Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da nossa série sobre diverticulite aguda. Na aula anterior, nós discutimos aí os conceitos básicos da doença, sua fisiopatologia e os principais fatores de riscos dessa doença. Hoje nós vamos focar em um dos momentos mais importantes da prática clínica, que é reconhecer a diverticulite no cenário clínico e confirmar o diagnóstico. Nós também vamos conversar sobre as manifestações clínicas mais comuns, os principais diagnósticos diferenciais e o papel dos exames complementares na avaliação desses pacientes. Então, para começar, vamos retomar o nosso caso clínico. Então, pessoal, a gente comentou aí da questão do exame físico, quando está lá passando a visita, dos sinais quadro clínico ali que o paciente vai apresentar, né? Mas a gente precisa fechar o diagnóstico, né? E aí, entrando em uma parte mais prática, digamos assim, nós precisamos saber qual o exame a gente pode considerar uma coisa assim indispensável para confirmar o diagnóstico, né? A gente levantou a suspeita, diagnóstico, né, com um quadro clínico do paciente, e agora tem que confirmar, né? O padrão ouro para a confirmação da diverticulite aguda é a tomografia, né? A tomografia tem uma sensibilidade e uma especificidade bem altas, né? 98, beira 98, 99%. Então, a gente vai diagnosticar essa doença através da tomografia computadorizada. E aí, com contraste, pelo amor de Deus. Não vai inventar sem contraste, não, que aí vai quebrar as pernas de todo mundo, inclusive do doente. E aí, depois, ela serve tanto para diagnóstico quanto para estratificação da doença, né? Então, eu vou estratificar a doença em complicada ou não complicada. Não é isso, gente? Alguém pode falar mais um pouco aí? João? É, da parte diagnóstica, lembrar do laboratório sempre, né? O parâmetro inicial, o leuco, o PCR, porque para ser o basal para as próximas medidas, né? Função renal, eletrólitos, lembrando que é o paciente idoso, então tem que olhar eletrólitos, né? E a tomografia é indispensável. Só uma anedotazinha, resolvendo questão da Unicamp uns tempos, eles consideram ultrassom, assim, muito, não é que seja o padrão ouro, mas ultrassom, eu acho que deve ter um serviço bem estruturado de ultrassom, e aí acaba sendo uma pergunta mais regional, né? Mas consenso é tomografia com contraste. Pelo amor de Deus, sem contraste não existe, né? Não tem nem como avaliar direito, não tem nem como avaliar nem diagnóstico diferencial sem contraste, né? Eu concordo também com, João, com, com, com os meninos aí também. Eu acho que tem que tomografia padrão para todo mundo, com contraste, que é para ser feito mesmo. Aí eu ia perguntar para os caras, vocês já viram pedir, sei lá, ressonância nesses casos aí? Você abriria um quadro, eu tô achando que é uma diverticulite e tal, eu vou pedir logo aqui uma ressonância, vai mudar, é melhor de ver uma ressonância do que uma tomografia, porque como o João falou, o ultrassom, né, não é a nossa rotina, nossa prática, o ultrassom que eles falam muito é do POCUS, né? Então, assim, tem que ter um cara muito bem habilitado para fazer, experiente ali, a não ser que não tenha tomógrafo no seu local, na sua região lá, só tem um ultrassonografista, o cara lá é o fera, e o cara consegue fazer, dar classificação, ver tudo lá, que eu não sei, eu não vou entrar nessa seara aí que eu não tenho propriedade para falar sobre essa parte da ultrassom, mas não é a rotina, né? Então eu acho que quase todo canto tem um tomógrafo, né, disponível e com contraste. E aí eu acho que aí eu jogo a pergunta para vocês aí, o que vocês acham da ressonância? Vocês já viram pedir? Vocês pedem ressonância na diverticulite ou na suspeita disso aí? Rapaz, pelo amor de Deus, nem perigo, viu? Ressonância para sigmoide, assim, assim, eu vejo tanta tomografia que eu acho a ressonância um péssimo exame para avaliar, assim, pessoalmente eu não gosto de ressonância, assim, né, porque realmente eu não tenho eu tenho um hábito de ficar vendo ressonância, né, a não ser colange ressonância, aí adoro, né, mas tomografia para abdômen é excelente. Eu vou até acrescentar que o Gabriel levantou, mas fazer uma pergunta, o Renato Bruno entrou aqui na discussão. Várias perguntas, né, Bruno? Mas já a gente viu que o quadro clínico ele é bem diferente, né? Tem pacientes que têm uma apresentação mais leve, tem uns pacientes que têm uma apresentação mais grave, mas naqueles pacientes que têm uma apresentação mais leve, às vezes o paciente tem uma história de perdeu peso, perdeu sangue nas fezes,
E aí, não, vou pedir uma colonoscopia. E aí chega para ti e é um paciente que não é muito o perfil da colonoscopia. Tu já pegou isso? Assim, já chegou um paciente que você às vezes não tem nenhum diagnóstico claro de diverticulite. Tá ali, não é suspeita, e aí você vai, porque em colonoscopia, na teoria, você não faz na fase aguda, né? Você pede a tomografia e segue com tomografia, espera esfriar o processo entre 6, 8 semanas para fazer a colônia. Porém, tem aqueles pacientes que ficam na dúvida. É onde você vai fazendo o exame, vai fazendo com calma. Às vezes, você vê lá o divertículo inflamado, né, com saída de pus no divertículo, e vai muito da perspicácia do colonoscopista. Na teoria, quando eu vejo um divertículo já ali, saindo pus, eu paro o exame, volto, porque a insuflação de gás ela pode abrir a perfuração do divertículo. Né? Então, para ali, chega ali no sigmoide, vê o divertículo que está compus, para, volta, dá o passo atrás, espera esfriar o processo para fazer em outro momento. Ei, mas é como se fosse o cabo operando uma suspeita de abdômen agudo e entra e vê os pingos de vela lá da pancreatite. Então o cabo trava na hora e corre. Basicamente isso. Corre, tá, fecha. É mais ou menos isso mesmo. A gente para, mas às vezes terminava o exame. Não, às vezes não ficou tão claro, aí você às vezes consegue ir um pouco com pouco gás, ou faz underwater, né? Para a insuflação, coloca água e começa a fazer underwater todo o exame para ver, mas a grande maioria a gente para e repete em outro momento, é melhor, mais seguro. Porque o enema é fora de cogitação, né? O enema, a galera falava de enema, mas fora de cogitação, fase aguda, né? E suspeita. E a coluna, às vezes, mas eu não tenho coragem de pedir assim quando eu tenho suspeita, né? Mas tem gente que pede meio que para. Tem gente que pega na pegadinha, o cara tá lá, chegou um exame, vai, aí o cara tá na correria, às vezes passa despercebido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, off-label, né? Você acha que, a gente sabe que você falou na literatura, ninguém faz, né? Coluna para diverticulite, fase aguda. Mas você vê o papel da colonoscopia em algum perfil específico de paciente que você indicaria ou faria? Ela tem alguma atuação nessa fase aguda, você acha? Em algum momento? Você já viu, cara, naquele paciente ali específico, eu acho que vale a pena fazer a colono por causa disso, um exemplo, sei lá. Na fase aguda de diverticulite, não. Não tem um perfil assim para dizer, né? E aí, na fase aguda, aquela coisa, dá para o paciente esperar 6 semanas, né? Qual é a angústia que você vai ter de esperar de fazer na fase aguda? Dá para você parar, esperar, raciocinar e fazer em outro momento, até para tu ganhar biópsia, fazer o exame com mais calma, ganhar insuflação, ver diagnóstico diferencial se tem uma mimetizando câncer, né? Um câncer mimetizando de diverticulite. Então, dá para esperar. Melhor esperar mesmo. E olha que eu sou destemido, mas é melhor esperar. Primeiro eu queria levantar aqui questionamento para o João, né? Que a gente foi falado aqui da questão de pedir a tomografia, né? Mas a gente precisa, além de pedir, ter uma noção ali de quais são os achados, o que é que a gente está procurando naquela tomografia, né? E aí eu jogo essa pergunta aqui para o João, para falar um pouco sobre o que é que a gente está buscando ali na tomografia. A tomografia, o papel dela na suspeita diagnóstica da diverticulite é encontrar realmente áreas de espessamento focal do sigmoide, líquido livre, pneumo peritônio, né, que já tem grau avançado, já denota um grau avançado. E naqueles pacientes que têm dúvida diagnóstica, é o diagnóstico diferencial. Então, a tomografia acaba abarcando tudo, né? Ela não é tão boa para órgãos anexos, né, ovário e tal, aí fica um pouco perdido nesse diagnóstico, a gente precisaria mais da ultrassom. Mas para a imensa maioria dos casos que demandariam ou não operar o paciente, a tomografia é o padrão ouro. Então, espessamento do sigmoide, líquido livre na cavidade, pneumo peritônio, bloqueio, distensão abdominal, obstrução intestinal associada. Então, esses são os achados que a gente vai procurar na tomografia.
E jogando mais uma pergunta aqui em relação a esses exames agora para o Renato Bruno, em relação que foi comentado aqui que não deve ser pedido a colonoscopia durante o episódio agudo. Mas e depois do episódio agudo? Qual é a recomendação aí atual em relação a pedir a colonoscopia? Pronto, o atual, geralmente a gente pede colonoscopia de forma eletiva mesmo. Espera esfriar o processo, vai ali na faixa de. Tem algumas literaturas que bota 4 semanas, mas assim, a grande maioria é de 6 a 8 semanas mesmo. Depois de 6 a 8 semanas, dá para você tentar fazer o exame para fazer a investigação realmente se for um episódio de diverticulite, ou se tem algum câncer que simula uma diverticulite, para você ganhar nas biópsias, fazer o exame direitinho. Manda, Bruno. Um detalhe, como falou aí, né, na questão da colonoscopia, né? A tomografia, só um dado, puxando aqui para o meu lado aqui um viés, ela em cerca de 10% dos casos, a diverticulite que se apresenta, ela não diagnostica a neoplasia, né? Então, é um número significativo, cada 100, né, 10 câncer você vai estar deixando passar batido aí uma diverticulite complicada, como o Renato falou. Por isso que vale a pena fazer a colono, né, depois que passa o processo agudo também. Um outro detalhe que o João falou, também no exame de imagem, que a gente busca, né, da questão dos pensamentos, sinais de complicação, como ele falou antes também, o exame ele é complementar ao que você está pensando do diagnóstico. Eu estou pensando na diverticulite, eu vou pedir a tomografia para confirmar a minha suspeita e ver se tem sinal de complicação ou não, para definir como vai fazer o tratamento. Aí um detalhe também que outro dado, que 15% desses pacientes aí que a gente faz as tomografias, da diverticulite não complicada, ela também apresenta extravasamento da saída de gás, né? Peridiverticulite colônico ali, que foi aquela bolinha de gás, a gente vê na tomografia, né? Ao lado do divertículo, que isso, em tese, não é nem classificado, vamos supor assim, como na classificação de gravidade não complicada ou não complicada. É só um outro achado no exame de imagem também, né? Que fala a favor do quadro diagnóstico, mas também é um número relativamente insignificante, até 15% dos casos. Isso aí, por isso que a gente avalia, bom ver a imagem também como um todo, não só o laudo, né? Nem todo pneu peritônio é cirúrgico, né? Já fez alguns questionamentos aqui, vocês contemplaram essas respostas já de como seriam diagnósticos diferenciais, né? Mas aí eu queria lançar essa pergunta, se existe algum erro diagnóstico aí que vocês já presenciaram em algum plantão que sirva de aprendizado aí para quem está começando agora como profissional da área médica, que está lidando seu plantãozinho e acaba tendo esse erro diagnóstico. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Que primeira coisa é você, se tiver feito uma boa faculdade, né, saber identificar os fatores de risco para aquele quadro do paciente. Localização da dor, perfil do paciente obeso, tudo que a gente discutiu aqui dos fatores de risco. Aí o que é aquela coisa? Não, se você está pensando pela clínica que pode ser diverticulite, então assim, não muda isso porque o exame complementar mostrou um sumário de urina alterado, que pode vir alterado, e é pensar que é infecção urinária. Então assim, baseia-se muito na anamnese para manter a investigação, e a gente tem um problema que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais e as referências estarem muito longe, às vezes o hospital de referência está a 100 quilômetros, 200, aí às vezes fica aquela coisa, não, não vou mandar, não vou mandar. Suspeitou, meu amigo, referência e se resguarde, escreva no prontuário, paciente com suspeita de verticulite por isso, por isso, por isso, por isso, exame mostrou leucocitose, um PCR aumentado, que geralmente pode ter no hospital menor, e referencie, e se a central dificultar, anote que ela negou e converse com a família, insista na regulação. Então, assim, não se prenda à dificuldade do sistema para negar o diagnóstico. Acho que a mensagem que eu tenho que passar para quem está terminando, ou está perto de terminar a faculdade, é não se abater ou não ficar nessa prisão, porque a circunstância está deixando você preso em negar o diagnóstico. Tenta focar na parte técnica. Desconfiou, tem o que você tem à disposição, utilize e regule, sempre que puder.
Foram abordados aí toda a questão inicial a respeito da diverticulite. E logo mais em uma próxima aula vamos falar da questão de tratamento, como levar ao centro cirúrgico. E aí hoje ficou bem claro assim que tratar a diverticulite deixou de ser e de seguir um protocolo único, né? A decisão aí vai depender do perfil do paciente, da gravidade do quadro, dos achados na tomografia. E na nossa próxima aula nós vamos sair do pronto-socorro e entrar definitivamente no centro cirúrgico, né? Vamos discutir aí algumas técnicas operatórias, escolha da via de acesso, mobilização da flexura esplênica, princípios da ressecção e os cuidados perioperatórios que influenciam diretamente os resultados cirúrgicos. E aí eu só quero aqui agradecer aos nossos convidados pela excelente discussão e obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e nos assistindo. Nos vemos no próximo episódio e na última aula sobre a série de diverticulite aguda.